Amigo vascaíno, chega mais porque o clima em São Januário está daqueles que ninguém consegue ignorar. E não é só pela pressão que vem das arquibancadas, não. É dentro do próprio elenco que a situação ficou delicada. O ambiente, que há pouco tempo parecia leve depois de uma sequência impressionante de vitórias, agora vive um momento completamente oposto. A queda de rendimento virou assunto diário e, diferente do que muita gente imaginava, o problema não passa só pelo rendimento em campo, mas sim pelo desgaste interno entre jogadores e comissão técnica. A verdade é que Fernando Diniz, que sempre teve fama de treinador exigente, começou a enfrentar a resistência do próprio grupo. O elenco anda insatisfeito com a intensidade dos treinamentos. E isso acabou explodindo justamente na fase em que o Vasco mais precisava de estabilidade. O torcedor que acompanhou as últimas semanas ainda tenta entender como um time que vinha jogando um dos melhores futebols do país simplesmente despencou. Não faz tanto tempo que o Vasco atropelava adversários. Encarava clubes brigando pelo topo da tabela e mostrava força, confiança e um futebol envolvente. A equipe competiu de igual para igual com Flamengo, Cruzeiro, Bahia e tantos outros e parecia finalmente ter encontrado uma identidade sólida. Só que tudo isso virou pó de um dia para o outro. O Vasco que encantava passou a ser o Vasco que preocupa. A equipe que era apontada como candidata a surpreender virou um time que luta para respirar dentro de campo, incapaz de repetir a intensidade que impressionou o Brasil. Internamente, ninguém está tratando essa queda como algo normal, até porque não é comum um time sair de um desempenho tão alto para apresentar um futebol tão abaixo em tão pouco tempo. O clube começou a investigar o que estava acontecendo e a apuração que corre pelos bastidores aponta que os treinamentos sob comando de Diniz passaram do limite para muitos jogadores. Desde que chegou, o treinador sempre deixou claro que gostava de treinos longos, sessões intensas e um estilo que exige concentração total. O problema é que, enquanto a maioria dos treinadores trabalha entre 1 e 2 horas por dia, Diniz costuma puxar algo entre 3 e 4 horas de atividades diárias, e isso começou a pesar fisicamente para o elenco. Alguns jogadores enxergam que a carga de trabalho está acima do normal e que isso começou a afetar o rendimento durante as partidas. Não houve rachadura no elenco, mas existe um incômodo evidente entre parte dos atletas e a comissão técnica, que acredita que o padrão atual é o ideal para o modelo de jogo proposto. A divergência cresceu e acabou refletindo diretamente no campo. Enquanto Diniz insiste que a intensidade nos treinos é indispensável, alguns jogadores afirmam que o desgaste está prejudicando o desempenho. Essa diferença de visão gera tensões diárias no CT Moacir Barbosa e ajuda a explicar por que o futebol do Vasco desceu tanto a ladeira. A discussão ganha ainda mais força quando se pensa que jogador de futebol, mesmo tendo carga pesada de jogos, ainda assim conta com rotina privilegiada em relação a outras profissões. A comparação é inevitável. Em qualquer emprego comum, se o chefe determina 8 horas de trabalho, é isso que precisa ser feito. Não existe negociação. Mas no futebol, alguns atletas começam a reclamar quando a carga é elevada, mesmo recebendo salários altíssimos e tendo boa parte do dia livre. Isso gera estranheza e indignação, especialmente para o torcedor, que não consegue entender como um elenco tão valorizado pode demonstrar resistência justamente ao trabalho. É claro que ninguém aqui está dizendo que jogador não se desgasta ou que a rotina não é puxada. Mas quando o rendimento despenca e o time começa a apresentar sinais claros de falta de intensidade,
É difícil defender reclamações sobre treino pesado. E para piorar, enquanto o ambiente pega fogo, o Vasco tenta resolver outras situações importantes nos bastidores, como a renovação de jovens talentos. Entre eles está Rayhan, um dos nomes mais promissores do atual elenco e que segue recebendo olhares de clubes gigantes da Europa. Há poucos dias, o Barcelona fez uma investida oficial, e isso fez o Vasco acelerar o processo de renovação contratual até o final de 28, buscando aumentar tanto a multa quanto o salário do jogador. Só que o Barcelona não está sozinho. Além dos espanhóis, Tottenham e Arsenal já enviaram observadores ao Brasil para monitorar o desempenho do garoto, o que liga ainda mais o alerta dentro do clube. E a novidade mais recente é que o Bayern de Munique também mandou um representante para acompanhar o atacante de perto, reforçando a lista de gigantes que já identificaram o potencial do cria cruz-maltino. A presença de tantos clubes de peso europeu deixa claro o quanto Rayhan é valorizado no cenário internacional, e isso torna ainda mais urgente que o Vasco consiga renovar o contrato o quanto antes, evitando que o jogador saia por um valor abaixo do ideal. A pressão aumenta porque segurar uma joia desse tamanho não é fácil. Cada boa atuação do jovem reforça o interesse de novos clubes, e o torcedor fica na expectativa para saber se o Vasco terá força financeira e estratégica para manter o atacante por mais tempo. Enquanto isso, ao mesmo tempo em que lida com essa situação, o clube observa o mercado em busca de reforços de peso. E entre os nomes monitorados está o lateral esquerdo, Guilherme Arana. Um jogador experiente, de alta qualidade técnica e com perfil que encaixa perfeitamente no estilo de jogo que Diniz costuma aplicar. Arana é conhecido pela força ofensiva, pela capacidade de apoiar com qualidade e pela maturidade adquirida ao longo de uma carreira repleta de títulos e passagens em grandes clubes. O interesse do Vasco no jogador não é novo. O Atlético Mineiro sabe disso e já se preparou para proteger seu ativo. O clube mineiro estabeleceu um valor considerado alto para liberar o lateral, 10 milhões de dólares, algo na casa dos 60 milhões de reais. É a forma que o Atlético encontrou para não perder o jogador facilmente, já que o contrato termina em 27 e o risco de perder Arana na próxima janela é real. Além disso, o clube não quer reforçar um rival direto no futebol brasileiro sem receber uma compensação financeira que realmente valha a pena. Só que essa história do Guilherme Arana movimentou ainda mais os bastidores, porque o Vasco observa que, mesmo com o valor alto, o lateral entrega exatamente aquilo que o time precisa neste momento. O elenco carece de jogadores experientes, com personalidade, que consigam assumir protagonismo em jogos decisivos e que entendam o peso de vestir uma camisa tão tradicional quanto a do Vasco. O Arana reúne todas essas características. Mesmo ainda jovem, perto dos 30 anos, ele já passou por clubes de massa, já vestiu camisa pesada, já encarou pressão e já deu conta do recado em competições difíceis. Isso faz dele uma peça capaz de elevar o nível técnico da equipe e, ao mesmo tempo, ajudar jogadores mais novos a se desenvolverem dentro de campo. E quando a gente olha para o modelo de jogo do Vasco, fica claro que a lateral esquerda é uma posição que precisa de alguém com intensidade contínua, com Fernando Diniz. O time não trabalha com laterais estáticos, presos atrás. Ele exige movimentação constante, triangulações, presença ofensiva, ultrapassagens e leitura inteligente do jogo. E nessas características, Arana se encaixa como uma luva. Ele sempre foi conhecido por aparecer bem no ataque, entender espaços e ajudar na construção de jogadas, exatamente do jeito que o atual treinador gosta.
Isso torna natural o fato de o Vasco insistir na ideia de um possível investimento, mesmo sabendo do preço alto. Outro ponto que fortalece a possibilidade de negociação é que o salário do jogador no Atlético Mineiro, apesar de elevado, não é algo fora da realidade do elenco vascaíno. O clube já trabalha com vencimentos que ultrapassam R$ 1 milhão mensais para outros atletas, o que significa que, se houver necessidade, o Vasco tem condições de apresentar uma oferta competitiva. O grande desafio, no entanto, não é o salário, mas sim o valor da compra. R$ 60 milhões não é pouca coisa e, para fazer um investimento desse porte, o clube precisa ter certeza de que a contratação traria retorno imediato dentro de campo e impacto na temporada. Mas enquanto o torcedor fica envolvido com essa possível chegada e com o dilema envolvendo Rayan, a pressão sobre Diniz continua crescendo. O treinador, que chegou com confiança e apoio, agora vive um momento em que precisa encontrar soluções rápidas. A torcida está inquieta porque enxerga potencial no elenco, mas vê o desempenho despencar sem uma explicação clara. Parte dos jogadores afirma que os treinos exagerados estão prejudicando o rendimento físico, enquanto Diniz acredita que essa intensidade é fundamental. O clube, por sua vez, tenta entender quem está certo nessa discussão que ganhou vida própria e se tornou o principal tema no dia a dia do CT. Essa polêmica deixa evidente que a falta de sintonia entre treinador e elenco pesa diretamente nas atuações dentro de campo. Quando o ambiente não é uniforme, quando parte dos jogadores se sente sobrecarregada e outra parte concorda com o treinador, o reflexo é a instabilidade, e isso é exatamente o que vem acontecendo. O time não consegue repetir o nível de concentração, de foco e de disposição que demonstrava antes. E isso abre espaço para erros que antes eram raros. Falhas que antes não existiam e uma apatia que o torcedor não aceita de maneira alguma. E não é só a intensidade que virou ponto de conflito. Há também um desgaste emocional evidente. A pressão por resultados se tornou mais pesada, especialmente porque o torcedor, ao ver o time jogar tão bem e depois cair tanto, sente que algo está errado e cobra respostas. O elenco sente essa cobrança e Diniz também sente, só que cada lado interpreta a situação de um jeito diferente. Para o treinador, a solução está em trabalhar mais, manter o padrão de treino, insistir naquilo que acredita e elevar a concentração. Para os jogadores, em parte, a solução é reduzir a carga, equilibrar melhor o físico e recuperar fôlego. No meio dessa tensão, a diretoria observa tudo de perto, porque sabe que qualquer passo errado pode custar caro. A temporada ainda tem muito pela frente, e o Vasco não pode correr o risco de ficar preso em crise interna enquanto precisa somar pontos e se manter competitivo. O clube monitora o clima, conversa com as duas partes, tenta organizar uma linha de pensamento única para que o ambiente não se perca. A preocupação é legítima. Quando um elenco começa a reclamar de carga de treinamento, isso costuma sugerir que o desgaste está no limite. E enquanto tudo isso acontece, o mercado segue girando ao redor do Vasco e o nome de Rayan continua ganhando destaque na Europa. A presença de um observador do Bayern de Munique reforça o quanto o jovem está atraindo atenção internacional. O clube alemão dificilmente gasta tempo enviando olheiros para observar jogadores ao acaso. Normalmente, quando há interesse real, esses monitoramentos se tornam frequentes e fazem parte de um processo de avaliação que pode evoluir rapidamente dependendo do desempenho do atleta. A torcida, claro, vive um misto de orgulho e preocupação.
Orgulho por ver um jogador formado no clube chamar a atenção dos maiores times do mundo e preocupação porque sabe que segurar esse tipo de talento é cada vez mais difícil. O Vasco trabalha para renovar o contrato para se proteger e, ao mesmo tempo, garantir que, caso uma venda se torne inevitável, o clube receba valores compatíveis com o potencial do jogador. É uma corrida contra o tempo e contra o mercado que nunca dorme quando se trata de jovens promessas do futebol brasileiro. No fim das contas, o que se vê é um Vasco cercado de assuntos urgentes, tanto no campo quanto fora dele. A equipe precisa reencontrar o caminho que a colocou entre as melhores do país depois do retorno. O treinador precisa recuperar o vestiário e ajustar a intensidade dos treinamentos para que o grupo volte a confiar plenamente no trabalho. A diretoria precisa manter a atenção no mercado, seja para reforçar o elenco, seja para segurar suas joias. E o torcedor, como sempre, observa tudo com o coração na mão, esperando que o clube consiga dar a volta por cima e reencontrar o caminho do alto nível. Em meio ao caos, as movimentações seguem intensas. Cada decisão tomada nos próximos dias terá impacto direto na sequência da temporada. Se o clube conseguir alinhar todas as partes, há chance real de recuperação. Mas se as divergências internas continuarem crescendo, o risco de uma crise maior aumenta. É por isso que cada conversa, cada reunião e cada passo estratégico do Vasco precisa ser calculado com cuidado absoluto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores do clube, nos grupos de torcedores e até em mesas de bar, o rumor ganhou força. O presidente do Vasco, Pedrinho, teria avisado internamente que a SAF pode ser vendida para a Crefisa. A notícia, que começou como um sussurro tímido, virou um burburinho ensurdecedor, deixando vascaínos divididos entre esperança e desconfiança. Segundo relatos de bastidores, Pedrinho teria ficado impressionado com o interesse da empresa e principalmente com o pacote financeiro que estaria sendo preparado. Fala-se que conversas preliminares já teriam ocorrido, com um tom de seriedade que surpreendeu até dirigentes acostumados aos jogos de poder do futebol. A possibilidade de uma mudança tão brusca na estrutura do clube provoca reações intensas. Uns acreditam que a entrada da Crefisa poderia significar um salto financeiro histórico. Outros temem que o Vasco perca ainda mais controle sobre seu destino. Nos arredores de São Januário, o assunto domina todas as conversas. Funcionários comentam que o clima nos departamentos é de expectativa, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. No CT, jogadores e membros da comissão técnica se entreolham curiosos, tentando entender o que esse movimento pode significar para o futuro imediato do elenco. A impressão é de que ninguém sabe ao certo o que está em jogo, mas todos sentem que há algo relevante se movendo nos bastidores. A Crefisa, por sua vez, não confirma nem desmente nada. O silêncio só aumenta a sensação de que existe de fato uma negociação sendo articulada. A aproximação de uma empresa tão influente, conhecida por investimentos pesados no futebol, é vista por muitos como algo que poderia reposicionar o Vasco no cenário nacional. Os mais empolgados já especulam contratações de impacto e um projeto ambicioso para recolocar o clube no topo. Os mais cautelosos alertam que toda grande promessa vem acompanhada de riscos proporcionais. Enquanto isso, Pedrinho mantém seu estilo discreto, sem dar declarações públicas, o que apenas alimenta mais teorias. Entre rumores e incertezas,
O torcedor vascaíno vive dias de ansiedade e expectativa. Se o burburinho se confirmar, o Vasco pode estar à beira de uma das decisões mais transformadoras de sua história recente. Até lá, resta ao mundo do futebol acompanhar cada movimento. Porque, onde há fumaça, pode muito bem estar nascendo um incêndio de proporções gigantescas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.